Miguel Barcelos, cumprimentar a restante mesa, cumprimentar os demais presentes. Quero começar por agradecer aos meus colegas da Comissão Organizadora, porque me desafiaram, e permitam-me dizer mais do que desafiaram, obrigaram-me a ler as teses de Lutero e a vir-me pronunciar sobre elas, mas realmente agradecer-lhes. Agradecer sobretudo aos oradores que tenho ouvido e com quem tenho aprendido imenso. E por último, apelar à vossa, sem qualquer ironia, apelar à vossa indulgência, e se possível indulgência gratuita, para as notas muito limitadas que aqui vou apresentar. A nossa presente comunicação tem um foco: as almas pecadoras e o seu perdão. Quase todos os seres humanos, se não todos, já erraram ou agiram contra um determinado código de virtudes. Os autores sob consideração, Santo Agostinho e Martinho Lutero, votaram parte do seu pensamento a um mesmo problema: como pode uma alma pecadora, ou uma alma que erra, encontrar salvação? A nossa discussão, afastada dos estritos rigores teológicos, dedica-se ao pensamento sobre o pecado e o perdão. Não se prende com o seu conteúdo, mas busca-se refletir sobre o contributo que quer Santo Agostinho, quer o seu discípulo filosófico, que é Lutero, deram para o esclarecimento sobre o que está em causa na falha humana, tendo presente uma distinção fundamental entre o pecado, ou as ações detestáveis, e o pecador, o agente não detestável, que procura que se quer resgatar. Permitam-me recuperar uma nota de que a minha comunicação fará muito eco de algo que o Dr. Tiago Cavaco disse ontem. Dizia que Lutero preocupava-se, que sentia, também retomando São Paulo, mais do que o mal que fazemos é o mal que sou. E esta distinção estará permanentemente presente na nossa comunicação entre o agente e as ações, entre o mal nas ações e o mal daquilo que somos, que era aquilo que preocupava Lutero. A nossa apresentação centra-se em torno de três eixos fundamentais: a potência pecadora do homem como parte da perfeição do universo, segundo Santo Agostinho, o problema das indulgências enquanto solução para a salvação e o primado da fé do agente sobre o mérito das suas ações no pensamento de Lutero. Vamos então para o primeiro momento. Santo Agostinho e a potência pecadora do homem como parte da perfeição do universo. Entre os imensos e laboriosos vigamentos teóricos propostos por Santo Agostinho, focamo-nos num: a tese de que as almas pecadoras são parte da perfeição do universo. A fim de tornarmos clara esta afirmação, olhemos para a analogia apresentada pelo doutor da Graça, Dr. Gratiae, na obra De Libero Arbitrio. Cito Santo Agostinho. Se, porém, não afirma a Lua não devia existir, mas afirma que a Lua deveria ser como vê que é o Sol, essa pessoa não percebe que diz apenas isto: não deveria existir a Lua, mas deveriam existir dois sóis. Nisto erra duplamente, por desejar não só acrescentar alguma coisa à perfeição do universo, ao pretender um segundo Sol, mas também diminuí-la ao querer suprimir a Lua. Fim de citação. Retiremos desta analogia este duplo princípio. Desejar que algo de diferente seja observado implica desejar acrescentar perfeição à perfeição e, simultaneamente, implica desejar diminuir a perfeição ao retirar algo que já se observa. Passemos ao pensamento sobre as almas pecadoras, elas mesmas, e de como elas contribuem para a perfeição do universo. Cito Agostinho novamente. A comparação tirada desses astros ensina que deves conceber de modo análogo as desigualdades das almas. Também nestas, reconhecerás que o infortúnio, por ti deplorado, serve igualmente para que nem sequer faltem à perfeição do universo aquelas almas que deviam tornar-se infortunadas por terem querido ser pecadoras. Fim de citação. Ao apresentarmos a relevância das almas pecadoras para a perfeição do universo, estamos a afirmar a necessidade do pecado na ordem do mundo. Assim como só existe um Sol e uma Lua para a perfeição do universo, será que o pecado só existe para que exista perfeição no mundo? A resposta é não. O pecado ele mesmo não é necessário, pois ocorre segundo o livre-arbítrio. Isto é, são almas infortunadas por terem querido ser pecadoras. Assim, por um lado e primeiramente, citamos novamente Agostinho, se o nosso infortúnio também completa a perfeição do universo, faltaria alguma coisa a essa perfeição se todos fôssemos sempre aventurosos. Por outro lado, da premissa anterior não se segue a necessidade do pecado, enquanto a ação. E cito novamente
Não são necessários à perfeição do universo nem os pecados mesmos, nem o infortúnio mesmo, mas as almas enquanto almas. Estas, se quiserem, pecam, e se pecarem, tornam-se infortunadas. Fim de citação. As almas potencialmente pecadoras é que importam, pois resultam do arbítrio delas mesmas enquanto almas. O homem é livre e, por isso, pelo seu arbítrio, pode buscar o seu infortúnio. Eis, aliás, uma fonte daquilo que será o pessimismo cristão, que vai inspirar Camus e Hannah Arendt. Mas retomando, tendo a alma alcançado o infortúnio, o que pode ela fazer para se resgatar? Podem as ações humanas conduzir uma alma pecadora à sua salvação? Se o homem pode caminhar solitariamente para o pecado, como observamos, poderá caminhar sozinho para a sua salvação, depois de ter pecado? Pelágio, no século V, defendeu que sim. O homem pode salvar-se. Pelágio negou a transmissão do pecado original, e por isso também implicava a não necessidade do batismo, por exemplo, e afirma que o homem pode caminhar com bondade em direção à sua própria salvação. Contra Pelágio, combaterá Santo Agostinho. Sobre a falta de autonomia do homem para se salvar, encontramos, como sabemos, uma fulgurante união entre o doutor da graça, que é Santo Agostinho, e o monge Agostinho, que é Lutero. O homem pecador ou agente imoral depende, em última instância, da graça divina. Santo Agostinho afirma na obra do Espírito e da Letra, obra esta que Lutero conhece e recomenda a Spalatino em carta a 18 de janeiro de 1518, e cito Agostinho: sem a graça, o livre-arbítrio não pode senão pecar. Fim de citação. O agente é livre, o que concorre para a perfeição do universo. O pecado é uma ação livre, o que concorre para a perdição do homem. Assim, também Lutero, na 13ª proposição apresentada na controvérsia de Heidelberg, em 1518, podemos ler: o livre-arbítrio, depois da queda, não é mais do que um simples nome e peca mortalmente quem agir de acordo com o que dele depende. Fim de citação. Entre a liberdade do agente e a não liberdade de não desejar o mal, nota que também foi reforçada pelo Tiago Cavaco. Não, Tiago, que é o de ontem, não Timóteo. Não com a história, mas com o pastor. Entre a liberdade e o agente e a não liberdade de não desejar o mal, desembocamos num problema filosófico sério, que é o problema da predestinação. Está o homem predestinado por Deus à salvação ou à condenação? Deus usa da misericórdia com os eleitos, Romanos 9,14. Como afirma o padre Carreira, e cito: Lutero não é criador da teologia da predestinação. Nesta matéria depende de Santo Agostinho. E tanto um como o outro baseiam a doutrina na Sagrada Escritura. Agostinho tem em vista combater a heresia de Pelágio, que defendia a justificação por obra e graça da vontade humana, e Lutero tem em vista combater, paralelamente, a Igreja Católica com a sua operosidade sacramental e a operosidade de uma fé cristã a reclamar obras conducentes à perseverança na salvação. Fim de citação. De facto, não deixa de ser curioso que as passagens bíblicas que Agostinho usará na argumentação contra Pelágio serão usadas por Lutero na sua argumentação contra a operosidade da Igreja de então. Passava ao segundo momento, que se prende com aquilo que é a questão também das 95 teses, que é em torno das indulgências. Ao homem pecador, temente da condenação perpétua no inferno, a Igreja propõe interpor-se como mediadora salvífica pelo sacramento do perdão ou a confissão. Não nos ocuparemos da argumentação que sustenta as indulgências, mas não resisto à exposição breve, usando a metáfora do teólogo franciscano Carreira das Neves, para dar a conhecer o que se entende por tesouro dos méritos e como ele é usado para a atribuição de indulgências. Cito assim excertos. O tesouro dos méritos é uma espécie de conta bancária que a Igreja contém no banco da comunhão dos santos. Parte-se do princípio de que os méritos de Jesus Cristo, sem contar os de sua mãe e dos santos, são infinitos. A Igreja é, então, depositária desta conta corrente, da infinitude destes méritos ou deste capital espiritual. Assim sendo, pode dispor para a salvação definitiva dos mortos e dos vivos deste capital. Tudo terminava numa espécie de cheques de salvação aplicados à default ou à bancarrota da salvação. Fim de citação. Não posso deixar de notar a ironia de ver um mendicante franciscano explicar teologia referente-se à banca e ao capital. Mas, voltando ao tema, o tesouro dos méritos é uma espécie de conta bancária e as indulgências são cheques de salvação.
Contudo, mesmo que o homem redimisse as suas culpas pelo sacramento da penitência, as penas perpetuar-se-iam no purgatório. Também não resisto a lembrar uma das teses, número 29, em que diz Lutero: quem sabe se no purgatório todas as almas querem ser resgatadas, como se conta de São Severino e São Pascal. Isto cria uma imagem até interessante, não é? Alguém que está agarrado ao purgatório, porque nesta altura entendia-se que o purgatório é um lugar, não é? E toda a gente tentar rezar para o tirar de lá e a pessoa agarrada, fica-se um pouco com esta imagem, perdoem-me. Parece, não é? Portanto, ele diz, preocupados com o purgatório, temos que pensar que podem nem todas elas quererem ser resgatadas de lá. Bom, mas voltando, as penas do purgatório por vários anos, e para combater tal destino, podiam-se então pagar as indulgências retiradas dos tesouros dos méritos. Lutero critica o sentimento de segurança comprado à Igreja e julga-o disputável por distanciar o crente da confiança central que devia de ter na salvação em Cristo. O grave é que o Sagrado Comércio, angariador de fundos para a construção da Basílica de São Pedro, transmitia a ideia de que a salvação era mensurável e matéria negociável com Deus. Lutero assevera na sua 21ª tese, colocada à discussão, e cito: estão, por isso, em erro os pregadores das indulgências, que dizem que, pelas indulgências do Papa, o homem está livre de pena e salvo. Cito também a tese 36ª. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido, isto é que seria raro, não é? Tem completa remissão tanto de pena como de culpa. Ela é-lhe devida mesmo sem cartas de indulgência. Fim de citação. O vendedor de indulgências, e cito Lutero, anda à procura da tua alma dentro do teu bolso, e se nele encontrar algum dinheiro, prefere-o a todas as almas. Ou ainda, a indulgência não anima ninguém a emendar-se, pois pelo contrário apenas tolera e autoriza a sua imperfeição. Fim de citação. Este é já do Tratado sobre as Indulgências e a Graça, que parece que é a reformulação, não é? Mais polida. Bom, como verificamos neste segundo momento, ao problema da salvação propunha a Igreja de então a indulgência. Por agora ficam as ideias relevantes de que a Lutero preocupa a redenção interna e que as indulgências não emendam, mas toleram imperfeições. Vamos então para o nosso terceiro e último momento, para descanso de todos vós. Retomemos o nosso foco. Como pode uma alma pecadora encontrar salvação? No primeiro ponto, respondemos com Santo Agostinho e Lutero que o homem não pode encontrar sozinho a salvação, apenas o faz pelo concurso da graça divina. No segundo, verificamos que o homem não pode negociar a sua salvação comprando indulgências. Então voltamos ao problema da salvação, mas de forma mais aguda. Pois o homem não depende apenas de si e das suas ações para se salvar e não pode contar com a salvação oferecida pela Igreja. Neste momento, a questão de fundo consiste em saber qual a condição de possibilidade para a salvação do homem. Não fazemos suspense sobre a solução proposta pelo entendimento de Lutero, que, como sabemos, assenta na justificação pela fé. Mas queremos pensar em algumas implicações que esse primado tem. Se a ação é um espetáculo dos homens para os homens, como poderia o homem ter confiança na sua salvação? Lutero volta-se para a Theologia Crucis, centrada na morte e ressurreição de Cristo. Cristo percorreu a terra para perdoar os pecados dos homens, não veio pelas obras humanas, mas pela sua própria obra e obediência ao Pai. Esta centralidade da fé tem consequências, nos termos do professor Viriato Soares Marques, que estaria connosco, não fosse ter de ser o Prado, e já foi imensas vezes citado e merece nesta matéria, sobretudo que é um homem que tem vindo a trabalhar imenso as implicações políticas, embora eu não vá tocar nelas, de Lutero. Mas agora ia citar. Recorrendo ao contributo da conceptualização kantiana, a esfera da fé é, em Lutero, analogicamente correspondente à esfera da autonomia na filosofia do pensador de Königsberg, Kant. Se a salvação tivesse a ver com as obras, então registar-se-ia um concurso de dois princípios, sem a definição de uma clara hierarquia, registar-se-ia uma indeterminação e uma heteronomia no plano dos fundamentos. Fim de citação. Com tudo isto não estamos a desconsiderar as obras, mas esta concepção altera substancialmente o modo de as percepcionar. Como pudemos ouvir ontem o Dr. Miguel Barcelos, a expor sobre as obras, só a fé justifica, e uma fé que carece de obras é porque não é uma fé eficaz. Mas, sobretudo, é também aquela ideia de que a fé com Deus e a caridade com os outros. Isto é, embora haja uma dupla preocupação, há aqui um primado da fé do agente. Cito ainda o professor Viriato.
Só a fé salva, porque ela é o salto abrupto a partir da ilusão de uma justiça conseguida na medida dos atos e avaliações simplesmente humanas para a graça da justificação que só Cristo e a nossa solitária fé espiritual nele podem outorgar. A crítica das ações como o pseudo-substituto da fé enquanto fundamento da salvação estava já presente no texto de 1517, que lançou a Reforma. Fim de citação. Antes de terminarmos, permito-me citar ainda Lutero na controvérsia de Heidelberg de 1518, proposição 25. Não é justo quem faz muitas coisas, mas o que, sem obras, acredita muito em Cristo. Na 26, a lei diz, faz isto, e isso nunca se faz. Diz a graça, acredita nisto, e tudo fica realizado. Permitam-me terminar com algo que interessa à discussão da filosofia contemporânea. Bem sei que Lutero não aprecia muito, pude perceber que ele não era muito favorável à filosofia, chegou a apelidar a filosofia de mulher de má vida, dizia também que o Espírito Santo é maior que Aristóteles, mas o que eu ia dizendo é que interessa à discussão da filosofia contemporânea no domínio da racionalidade prática, a área na qual trabalho, saber se o agente pode ser desligado das suas ações. Importa regressar a Santo Agostinho, nomeadamente à distinção entre o pecado e o pecador, que aconselhava Agostinho a testar o primeiro em detrimento do segundo. Mas será esta distinção pertinente? Como se o caráter daquele que age se encontrasse apenas contingentemente associado ao caráter detestável das suas ações. Na linha de Strauss, contemporâneo, esta diferenciação entre pessoas e ações não é consistente com a constatação da consideração das outras pessoas na sua totalidade. Bom, mas este é já um capítulo, é já um outro capítulo, é já, digamos, uma outra aventura teórica para a qual espero contar com Agostinho e com Lutero. Muito obrigado por me terem ouvido.